Boa tarde, galera, novamente aqui nós, né, falando um pouquinho sobre o filo dos quinidários, né. Os quinidários, eles vivem em ambientes aquáticos também, a maioria é marinho, né, têm, embora eles tenham hidras, né, eles são poucos representantes que vivem em água doce. Os grandes avanços, de grandes avanços, assim, da evolução, esse filo eles têm a cavidade digestória e o sistema nervoso dele. Então, os quinidários, eles são formados através de dois tecidos embrionários. Eles possuem apenas folhetos esporâneos, né? O ectoderma, que vai originar o quê? A epiderma, né? Um revestimento externo. A endoderma dá origem, né? A esse tecido que vai dar origem ao que a gente chama de grastoderme, que é um revestimento interno que vai servir o quê? Para a digestão desse animal, essa gastroderme. Então, a epiderme e a gastroderme, elas são uma massa, né? O tipo de como se fosse uma gelatina, né, desse animal, né? E ali ela vai apresentar uma boca. Essa boca vai estar cheia de tentáculos, né? A medusa, gente, ela vive num ambiente livre, ela é nadante, ela vai se assemelhar como se fosse um guarda-chuva mesmo, tá? E os representantes dela, né, aí vai ser as águas vivas. As medusas, elas vão se movimentar, né, através de uma propulsão de um jato, e ali, contraindo bruscamente o corpo, né, e vai expulsar toda a água para fora, né? As hidras, né, são os pólipos, mas são os pólipos móveis. Elas vão se deslocar com movimento, né, semelhantes aos dos... como se fosse cambalhota, entendeu? Elas vão dando cambalhota ali, né, e vai tendo esse movimento aí dela. Tá bom, gente? Então, outra coisa também, por exemplo, as hidras, elas possuem tecidos verdadeiros, né? Esses tecidos aí, entre esses tecidos, o que vai acontecer? Eles têm os quinócitos, os quinoblastos, isso aí são tecidos dela, né? Tem uma cápsula, que a gente chama essa cápsula de nematocisto, né? Que vai estar dentro dela, né? Pelo um filamento enrolado, né? Esse filamento enrolado, eles vão ter, né, esse tipo como se fosse um esporão. Então, os quinócidos são abundantemente, eles na epiderme, né, dos tentáculos, eles são constituídos como instrumentos de defesa, né, de defesa da captura das presas, tá? Isso daí vai funcionar como uma defesa dela. Quando um deles eles são estimulados por movimentos mecânicos, né? Esse opérculo que tem dela, o que ele vai acontecer? Ele vai abrir, né? Trazendo uma abertura e vai desenrolar essa estrutura para fora e vai eliminar ali, através da extremidade, né, um tipo de substância urticante. Tá bom, gente? Então, esse tipo é muito desastroso, porque esse tipo de substância pode provocar lesão, tá? Semelhante à queimadura, né? E aí pode trazer o quê? A paralisação, né? E a morte, né, desses pequenos animais aí. Tá bom, gente? Vamos falar mais um pouquinho, né, sobre a cavidade digestória, né, dela. É também chamada, né, de cavidade gastrovascular. Então, a gente vai dividir esse tópico assim. Essa cavidade, o que vai acontecer? Ela vai ter essa cavidade pelo meio extracelular, pela ação de enzimas que são secretadas, né, para as células glandulares, e dali, né, ela vai captar, né, através do meio extracelular. Então, as partículas que são englobadas ali, o que vai acontecer? Através do jacúolo digestivo, ela vai fazer uma digestão intracelular, porque ela vai estar dentro.
Então, as células nervosas, né, elas também vão ser originadas ali, tá, gente? Então, né, dentro da estrutura, né, desse filo, né, falando um pouquinho agora da célula nervosa. Então, olha só, elas vão estar ali, né, existindo, elas vão ter um tipo de, como se fosse algo único, tá? E aí, a distribuição, ela vai ser peculiar ao sistema nervoso ali. É um sistema desse tipo de espécie, né? É um sistema radial, tá bom, gente? Então, a maioria dos quinidários são dioicos, né? Porque eles têm formas também monóicas. A reprodução é assexuada ou sexuada, né? O espermatozoide, ele vai encontrar um óvulo, né, na superfície e através de desenvolvimento indireto vai acontecer, né, a fecundação. O zigoto, né, a gente fala que eles vão originar uma estrutura chamada plânula através do desenvolvimento indireto, tá? No ciclo de vida, essas espécies de geração de pólipos ou medusas, elas vão dar origem a um processo denominado, né, a alternância de geração, tá, gente? A alternância de geração ou menatogênese, né, que vai ser representado de forma assexuada, tá bom? Então, elas vão se fecundar externamente e internamente os óvulos, tá bom? O zigoto ele vai se dividir através dessa plânula, né, que eu falei lá, e aí eles vão se fixar no substrato e vai dar origem aos pólipos. Tá legal, gente? Então, a gente falou agora sobre os filos dos quinidários. Tudo bem? Então, nós vamos ficar por aqui, né? Até o nosso próximo encontro.